Olá, iniciamos agora com os destaques da sessão da Câmara de Macaé. E se você perdeu alguma coisa, não se preocupe, pois vamos trazer tudo aqui neste resumo. E na sessão desta terça-feira, dia 3 de dezembro, o presidente Cezinha ressaltou a importância dos progressos alcançados junto à Anvisa com a aprovação do medicamento Elevidins. Este remédio é crucial para melhorar a qualidade de vida dos pacientes com distrofia muscular, representando um avanço significativo no tratamento dessa condição debilitante. Dando seguimento aqui à nossa fala, presidente, eu gostaria de externar aqui também ao vereador Tico que fizemos essa força conjunta, indo a Brasília algumas vezes, vereador Tico, e ontem a gente recebeu a tão esperada notícia da Anvisa, né? Todos os protocolos, né, exigidos pelo laboratório, a Anvisa, juntamente com o mandato do deputado Max, né, que a gente, através do pedido pela mãe do Theo José, a Gabriela, que a gente também externa aí nosso sentimento ao Tito Jardim aqui de Macaé, por essa doença, né, que assola as famílias brasileiras, que é a distrofia muscular de Duchenne, a DMD. A gente sabe que essas crianças, numa idade de 6 anos, se elas não conseguirem esse medicamento, um medicamento que custa 17 milhões de reais, né, a gente acaba tendo que dividir o nosso sentimento com todas as famílias que têm essa doença. E aí a gente conseguiu, juntamente com o mandato do deputado Max, já promovido na segunda audiência pública juntamente à Anvisa, e a Anvisa ontem deu o parecer no entendimento do medicamento o Elevidins aqui no Brasil. Então a gente segue nessa força conjunta, presidente, para que a gente tenha o reconhecimento da Anvisa também ao medicamento e que ele seja oferecido pelo SUS a todas as famílias brasileiras que precisam tanto desse medicamento, né? Isso aí ganhou força pelo anfitrião lá de Varginha, né? Eles conseguiram arrecadar os 17 milhões para comprar o medicamento, porque houve um sentimento de todos os artistas e eles conseguiram. Mas só que aqui a gente tem 2 crianças que têm esta doença e a gente segue na vaquinha aí, juntamente com o Tito e juntamente com o Theo. Agora, ouvindo a Gabriela ontem na rede social, ela já conseguiu arrecadar pouco mais de 20 mil reais, então ainda falta muito ainda para os 17 milhões, e eu tenho certeza que o que depender do nosso mandato, o que depender do mandato do deputado Max, que não mediu esforços, né, para cobrar a Anvisa, e a Anvisa ontem deu a notícia tão esperada que reconhece o medicamento, e agora a gente vai seguir os protocolos para credenciar ele ao SUS, para oferecer a todas as famílias brasileiras. Então, fico muito feliz, né? Fico muito feliz que o nosso mandato, né, todos acham que o mandato do vereador, né, é simplesmente ficar na cidade dele. Não, o mandato do vereador é o que o vereador Reginaldo fala. Se quiser trabalhar, vem para a Câmara Municipal de Macaé, que não vai faltar ações para que a gente possa defender não só os macaenses, mas no estado, e se depender da gente também, a gente vai marchar para Brasília e a gente vai buscar força juntamente com os nossos deputados. E fico muito feliz de ter dado um voto de confiança para o deputado Max e ele corresponder tanto com esse voto e sempre colocar o mandato dele à disposição e dando resposta rápida, né? Que é isso que a gente precisa, de respostas rápidas,
como essa agora que a gente conseguiu juntamente à Anvisa, mas com tudo isso com o mandato do deputado Maxi Lemos. A Câmara Municipal de Macaé aprovou o projeto de lei do vereador Rafael Amorim, que visa proibir o uso de penas e plumas em festivais culturais. Esta iniciativa tem como objetivo principal reduzir o sofrimento dos animais que muitas vezes são submetidos à remoção dolorosa da pelagem para fins ornamentais. Nosso projeto de lei cumpre aí a coerência que esse mandato teve na casa de zelar pelo bem-estar dos animais. Esse assunto ganhou muita visibilidade esse ano no Carnaval do Rio e por acordo e por determinação já de outras câmaras, vem sendo aprovado por todo o Brasil. Na prática, os recursos são aí perfeitamente acessíveis para a gente usar tudo sintético. Então, não tem mais sentido submeter nenhum animal a sofrimento para nenhum tipo de atividade. Essa é a nossa proposta, a gente acompanha também a mesma proposição da Câmara do Rio de Janeiro e segue aí, peço o apoio dos colegas nessa importante manhã. Obrigado. O projeto de lei que estipula a proibição, ou seja, a não utilização de plumas e peles de animais em eventos culturais, carnaval, entre outros, segue uma diretriz, segue um entendimento mundial sobre como os animais não podem mais ser explorados para divertimento de ninguém, nem mesmo para questões culturais. Existe a alternativa do sintético, da pluma, da pele, tudo sintético, e Macaé não pode ficar de fora dessa vanguarda de olhar pelos direitos dos animais. Nosso mandato aqui sempre foi para dar voz a bicho e a gente está aqui garantindo o direito dos animais de não serem explorados dessa forma. E para todas as questões culturais, o nosso apreço, o nosso carinho e principalmente a alternativa do material sintético sem uso de animais. O vereador Reginaldo do Hospital destacou a importância de indicar um hospital de hemodiálise no município. Ele ressaltou que a criação desta unidade especializada traria inúmeros benefícios para a população local, especialmente para os pacientes que necessitam do tratamento contínuo e de qualidade. Senhor presidente, votei favorável na indicação 300, em todas elas, mas queria destacar aqui a indicação 340, né? A qual o vereador Alain, até assinei junto com ele, cobrando aí sobre uma indicação da implantação do serviço de hemodiálise aqui do nosso município. Nós temos hoje um serviço de hemodiálise que é do Estado, inclusive eu estive no Estado cobrando, né, por melhorias nesse serviço, por ampliação desse serviço, que é insuficiente para atender a demanda de Macaé e região. Acaba pessoas, né, do nosso município fazendo aí hemodiálise fora, né, indo se fazer muitas das vezes em Rio Bonito, no Rio de Janeiro, Cabo Frio, fazendo com que a vida dessas pessoas fique nesse transtorno de viagem e às vezes por um período muito longo, porque a vaga aqui é limitada. Então é um excelente requerimento, vereador. Por isso assinei junto contigo e eu espero aí do fundo do meu coração e torço muito por isso, para que na próxima legislatura agora, né, esse mandato a qual o prefeito Albert Rezende realizou muitas coisas, mas eu acredito que nesse próximo mandato o prefeito vai se dedicar a essa causa e a gente vai ter aí, né, um sonho do nosso município, ter o serviço de hemodiálise do nosso município, um serviço municipal. Nosso município tem suporte para fazer esse serviço, né, de qualidade, para tratar aí o nosso município, para tirar desse transtorno que é essa viagem, vereador Zé Preste. Na sessão desta quarta-feira, dia 4 de dezembro, o vereador Rafael Amorim utilizou o espaço no Grande Expediente para apresentar as ações. Alguns expressaram a indignação em relação a esta construção, sugerindo que outros mecanismos de suporte poderiam ser implementados para a população da região. Senhor presidente, primeiro parabenizar todos os nossos colegas por esse importante posicionamento, porque é o que tem sido dito na mídia social. Nós temos tanto a desenvolver essa região e por mais que se saiba que a população carcerária só aumenta no Brasil, colocar um presídio ali no entroncamento entre diversos municípios, Conceição, Carapebus e a própria Macaé, Quissamã também, é ao mesmo tempo que trazer um problema a mais para uma região que carece, é o município que tem investido, o município de Macaé, que tem investido em infraestrutura para a segurança pública, além de trazer esse problema, é atrapalhar o desenvolvimento
da cidade e da região. Então, a gente precisa de representantes da nossa região que briguem contra isso, que a população anote quem esteja a favor e não vote em 2026. Senhor presidente, muito bom dia aos nobres colegas vereadores, vereadora Isa, público que nos assiste, público presente. Muito bom dia. Por que ao invés dele estar desapropriando terreno para construir presídio, por que não constrói, por exemplo, um hospital do câncer aqui, de referência, para atender a população aqui, ao redor? Tendo a população ter que sair daqui para ir para o Rio, para ir para outros lugares. Uma parte, vereador. Por favor. E o Hospital Regional Veterinário Público, que foi prometido também na eleição? Também. Por que não constrói aqui um centro de tratamento de hemodiálise, mas quer construir presídio? Então, assim, parabéns à iniciativa do presidente, dos vereadores. Eu repudio, e se eu pudesse, eu falava isso na cara dele. Gostaria de registrar, pois não falei na minha fala anterior, o protagonismo do prefeito Elbert, da prefeita Fátima e dos demais prefeitos aqui da nossa região, que já se posicionaram, né, contra esse empreendimento, contra essa construção, fizeram um vídeo nas mídias sociais, e acho muito importante nós termos esses dois líderes na nossa região, o prefeito Elbert aqui na nossa cidade, a prefeita Fátima em Quissamã, se posicionando, o prefeito da cidade também, me fugiu o nome agora, mas importantíssimo nós termos essa liderança e esses prefeitos unidos contra esse tipo de ação, e destaco aí o prefeito Elbert, mesmo, né, com o governo do estado tendo um ótimo relacionamento com a cidade, a gente precisa se posicionar assim quando algo não é bom para a nossa região e para os nossos companheiros. Obrigada. No mundo atual, onde estamos cada vez mais conectados, o celular se tornou parte essencial do nosso dia a dia. Contudo, estamos realmente conscientes dos riscos que esse pequeno dispositivo pode trazer para a nossa saúde mental? Especialistas alertam o uso excessivo do celular pode ser prejudicial ao nosso bem-estar. Em alguns locais, o uso do aparelho é até proibido para evitar esses efeitos negativos. Com o aumento do uso dos celulares, atividades como checar e-mails, pedir transporte, fazer compras e estudar se tornaram comuns através dos dispositivos. No entanto, esses hábitos podem trazer sérias consequências. Um estudo recente revela que, em média, uma pessoa passa de 3 a 4 horas por dia no celular, o que pode afetar a rotina e a produtividade. Larissa comenta que usa o aparelho com frequência e observa que muitas pessoas também têm usado o aparelho intensamente. Olha, eu acho que eu acabo usando o celular um pouquinho demais sim, por conta da rotina corrida, trabalho, escola, eu acabo usando o celular sim. Acho que as pessoas estão usando bem mais do que deveriam e acaba tornando um vício. Tem pessoas que não conseguem ficar muito tempo sem, é um problema. Flávio, que é profissional da área da saúde, destaca que o uso excessivo do celular pode ser prejudicial e deve ser realizado de maneira correta e moderada. Segundo ele, é importante utilizar o aparelho de forma consciente e evitar o exagero na utilização. O celular hoje em dia ele não atrapalha, mas se não souber usar, ele atrapalha. Como? Eu uso o telefone para quê? Para o meu trabalho, onde eu recebo as mensagens, eu trabalho de urgência e emergência, então eu recebo as ligações e mensagens. É uma ferramenta de muita utilidade. Agora, atrapalha em qual sentido? Quem fica usando diariamente, ou seja, toda hora, sem necessidade. Qualquer coisa é telefone na mão. Se anda, é telefone na mão. Se levanta, é o telefone na mão. Então, é uma doença isso daí. Então, o que atrapalha nesse sentido é o vício de telefone. Ou seja, nós usamos telefone para trabalho, não usamos no dia a dia, o qual as pessoas vêm usando aí aleatoriamente. Qualquer coisa é telefone. Toda informação, tudo que é perguntar, está relacionado ao telefone. Então, o que torna-se uma doença? Porque é o vício de usar toda hora o telefone e não para. Você vai conversar com uma pessoa, a pessoa está com o telefone na mão e ela nem olha para você. Ela responde sem saber o que está perguntando. Então nós usamos o telefone para o trabalho. É diferente, aí eu preciso dele, porque eu trabalho com isso.
Nomofobia, ou medo de ficar sem o celular, está diretamente ligado ao aumento do uso do smartphone e à nossa constante necessidade de estar conectados. Para enfrentar essa condição, é crucial estabelecer limites no uso do telefone, conforme afirma o João. Então, a nomofobia, muitas pessoas não sabem o que é nomofobia e, na verdade, é uma doença hoje que já está instalado dentro da nossa casa, né? Que é a dependência pelo uso de telefone excessivo, uso de internet, smartphone, notebook. Pessoas são viciadas em jogo. E isso é uma das ferramentas que precisamos trabalhar mais, principalmente para você que é pai, para você que é mãe, para cuidar da sua família. Porque hoje, Edivaldo, nós ficamos muito mais tempo, na verdade, na rede social do que dentro da nossa casa, dentro da nossa família, na verdade, né? E a gente perde muito tempo. O tempo que a gente poderia estar com a nossa família, nós estamos dentro da rede social no mundo nosso. E isso prejudica muito a nossa família, esse uso excessivo de telefone. O celular, que começou como uma ferramenta de comunicação, hoje se tornou um item indispensável, mas o uso excessivo do aparelho pode trazer alguns problemas, como ansiedade, a falta de concentração e até mesmo problemas de saúde. Segundo a psicanalista Jane Andrade, o uso abusivo do celular pode trazer vários impactos negativos para a saúde mental. Olá, gente! Um dos cárceres mentais é a intoxicação digital. Os celulares trouxeram muitos ganhos, mas o uso abusivo tem trazido muitos transtornos psíquicos, como depressão, ansiedade e fora, gente, que tem afetado o cérebro, resultando em uma drenagem cerebral. Como assim, Jane, drenagem cerebral? É como se tivesse algo sugando a sua capacidade cognitiva. Especialistas alertam para os efeitos na cognição, na atenção, na memória, os impactos que isso tem causado na autoestima, nos relacionamentos, na relação social. Foi feito um estudo de que, além da diminuição da capacidade de concentração, a tecnologia também afeta a memória e pode causar o quê? Preguiça mental. Gostou? Ficou curioso? Quer saber mais? Nos siga nas redes sociais. Mariana comenta que evita usar o celular durante o trabalho e afirma que pode ficar mais de 5 horas sem mexer no aparelho. Depende. No meu período mesmo de trabalho a gente não pode, é proibido, né? Então, coloca aí 7h20 sem conseguir ficar sem mexer no celular. Então, eu concordo porque eu acredito que isso atrapalha sim no desenvolvimento, né, intelectual, até porque hoje em dia você consegue pesquisar no Google, tudo mais, e isso acaba prejudicando sim. Elane afirma que proíbe o uso de celulares na empresa, exceto em alguns casos específicos, e destaca que a produtividade aumentou consideravelmente após a implementação desta medida. Olha, na minha opinião, melhorou 100%. Digo para vocês com propriedade, porque nós podíamos usar o celular antigamente e, assim, a gente tinha muitos problemas, né? Porque eles usavam em qualquer momento, em qualquer horário e era bem complicado, né? A gente tentava conversar, a gente estava sempre fazendo treinamento, a gente estava sempre, né, passando informações para eles para poder ver se conscientizava, né, a usarem o telefone de maneira correta, mas ainda assim não foi necessário. Não foi o suficiente, na verdade. Até que a gente decidiu definitivamente suspender o uso total, né, no período de trabalho. Obviamente que há ressalvas, que aqui tem mães, né, aqui tem filhos, que obviamente, havendo necessidade, eles podem sim subir até o refeitório, que é onde ficam os celulares guardados nos armários, eles podem fazer uso, né, havendo alguma necessidade bem assim extrema. Mas também os funcionários têm acesso eles podem, no caso, passar os telefones da empresa também para os familiares, para caso aconteça alguma necessidade grave, alguma urgência, para eles entrarem em contato com a gente também. Então, assim, não é que a gente restringiu, obviamente que há ressalvas, né? Casos de doenças, de morte, coisas que são realmente necessárias para que eles usem os telefones pessoais deles. Não, assim, melhora de 100%, de verdade. É outro nível, eu posso garantir que, assim, foi uma das melhores iniciativas que a gente tomou, né? Obviamente que a gente
teve uma conversa, houve todo um acordo e a gente chegou, né, num denominador de que realmente era necessário para que a produtividade melhorasse, né, e eles entregassem melhor. E a repórter Pés de Maressa está em uma escola que já proibiu o uso dos celulares. Queremos saber o que os alunos e professores acham dessa medida e como ela impacta o ambiente escolar. Os alunos nessa escola particular na Zona Sul de Macaé seguem uma rotina ao chegarem na sala de aula. Colocam os celulares nas cestas que são levados pelos professores até os coordenadores. Então, sempre tem os lados prós e contras. A gente tá conversando mais no recreio, a gente ficava no celular, vendo no Instagram, essas coisas assim. E agora a gente conversa mais, tanto que a gente traz Uno, assim, brinca mais. E é muito bom, né? Porque também na concentração das aulas, o celular deles ficava pitando. A gente queria saber o que tinha mandado mensagem e agora a gente não tem tanto mais isso. Aí tá sendo bom, mas a gente também sente um pouco de falta. Eu acho que é muito necessária porque muitos alunos passavam aulas que são muito importantes, por exemplo, a aula de física, que é uma matéria que muita gente tem dificuldade, matemática, muita gente que não conseguia fazer as matérias ficava no celular porque não conseguia realizar as atividades. E agora com a proibição do uso do celular, eles pegam, botam na caixinha, eles não tem como não ficar mexendo no celular durante essa aula que a pessoa não sabe o que fazer, ela é forçada a tentar. E isso é muito importante porque se a gente não tentar, a gente não sabe se a gente vai conseguir. Então, forçando os alunos a fazerem as atividades, eles vão conseguir ver o que eles não entendem e o que eles entendem. E aí sim, ver quais são as dúvidas, dos pontos que eles são tão bons, o que eles são bons. Então, acho que é muito importante para realmente o processo educativo. A Câmara dos Deputados aprovou, em Brasília, um projeto de lei que proíbe o uso do celular em escolas públicas e particulares de todo o país. Em Macaé, são as escolas que decidem adotar medidas restritivas. O Colégio Adventista tem sido pioneiro nesta iniciativa. Desde setembro, é proibido o uso dos aparelhos celulares por alunos, inclusive no recreio e nos intervalos das aulas. Informar da importância desse projeto, de quanto isso traria benefícios em sala de aula. E aí mandamos comunicados em vídeo, escritos e orientação em sala de aula. Isso uma semana antes e depois iniciamos a retirada, né? Nós temos uma caixinha onde cada um coloca o seu celular ali e fica guardado e é entregue no final da aula. Com os pais nós não tivemos problemas nenhum, muito pelo contrário. Mandavam mensagens ou que vinham aqui agradeciam nesse processo. Os alunos, a boa parte foi muito tranquila, mas nós tivemos um grupo, é claro, que uma dificuldade maior. Nós trabalhamos esse processo com os alunos do 6º até o médio. Eles já têm mais essa independência com a questão do celular, mas eles não estavam conseguindo ter esse controle, toda hora estavam com o celular na mão. Então foi importante esse processo para que eles entendessem essa necessidade de concentrar do foco no estudo. A restrição do uso do celular foi recomendada pela Organização da Nação Unida, que aponta que o uso das tecnologias pode ter impactos negativos no desempenho dos alunos. E quem trabalha com educação diz que neste momento do lazer, crianças e adolescentes devem focar nas brincadeiras, contato com os colegas e na criatividade. Muitas das vezes a tecnologia ela ajuda, mas também ela atrapalha. E aí é o momento deles estarem em contato um com o outro. Semana passada até fizemos algumas brincadeiras, resgatando as brincadeiras antigas e percebemos que até no recreio eles deram continuidade a essas brincadeiras, né? O pique-pega, o pique-ajuda, o próprio pique-esconde. Então, assim, foi uma evolução, está sendo uma evolução e até mesmo para que eles tenham mais esse contato, né, com o ambiente da escola, entre eles, falando até mesmo sobre os estudos, a matéria, né, sobre prova, o conteúdo. Então, assim, é uma crescente e tem colhido novos frutos. Antigamente, quando era permitido o uso do celular, a gente podia ter essa interação de jogos com a matéria, né? A gente podia promover dinâmicas que integrassem a tecnologia na sala de aula, o que era muito positivo e também podia usar como ferramenta de pesquisa, né? Porém, o celular promove uma distância social. A gente vive uma modernidade líquida, onde a maioria das pessoas está sempre conectada, mexendo no Instagram, nas redes sociais, mandando mensagem, e as relações ficam sendo mais vazias, superficiais. E o não uso do celular
promoveu uma interação maior entre as pessoas, possibilitou a distância do meio digital, o que fez com que as relações se aprimorassem. Para eles, não foi fácil a adaptação. Sim, eu utilizava bastante e era uma coisa muito boa também para os alunos, porque a gente conseguia tirar foto do quadro para saber quando que era dos trabalhos, conseguia mandar mensagem para o outro para saber onde estava, se ia ter trabalho ou não. Agora, com a tirada do celular, foi uma experiência totalmente diferente para todo mundo que usava. A gente ficou um pouco estagnado no começo por não saber lidar muito bem com isso. Tinha gente que nem anotava as matérias, só tirava as fotos. Mas foi, no geral, uma coisa muito boa porque alunos começaram a interagir mais uns com os outros e não ficar somente no celular. Normalmente a gente tirava, às vezes, o aparelho dentro de sala de aula, às vezes para ver a hora, às vezes porque a gente queria dar uma olhada no cronograma, nos horários, qual seria a próxima aula. E a gente acabava entrando em alguma coisa, em alguma rede social, às vezes a gente não via, às vezes era involuntário, e agora a gente não tendo mais o acesso ao telefone dentro de sala de aula, eu vejo que isso mudou muito, isso melhorou muito. A gente tem acesso ao horário no computador normal, a gente tem acesso ao horário pelos professores, só que a nossa interação dentro de sala de aula mudou, o foco também mudou muito. Eu acredito que durante as provas agora que vão acontecer, os níveis serão bem melhores. Enfim, eu acho que melhorou 100% em praticamente todas as áreas e eu acho que foi muito proveitoso essa mudança. E assim, foi muito tranquilo, depois a gente entendeu que foi algo necessário e a maioria assim tá muito adepto a isso agora. Sim. Inclusive, às vezes você vê alguma coisa assim, você quer tirar uma foto ou você quer publicar alguma coisa e mudou inclusive na questão dentro de casa, na sua rotina, porque se você fica um tempo sem o celular dentro da sala de aula, você vê que você consegue ficar tão bem dentro de casa e essa rotina melhora, inclusive dentro de casa. São muitas as facilidades dos smartphones e o uso deles no ambiente escolar se tornou cada vez mais comum, mas a prática tem prejudicado no rendimento escolar dos estudantes. Com a proibição, os resultados chamam a atenção. As chances dos alunos do 9º ano alcançarem um nível adequado de aprendizado em matemática, por exemplo, aumentam em 53%. É o que aponta uma pesquisa da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro. Nós estamos percebendo uma maior concentração dos alunos, tanto durante as aulas, porque eles estão muito mais concentrados porque não tem a distração do celular. Então, muitas vezes a gente pedia para guardar, parava a aula, parava a explicação, e agora a gente recolhe no primeiro tempo de aula, coloca no local apropriado e no último tempo a gente devolve aos alunos. Então, eles estão tendo um ótimo resultado, tanto de concentração, como resultado também nas provas. As notas estão melhorando, a sociabilidade deles entre si, porque eles acabavam ficando concentrados só no celular e acabavam não dialogando tanto com os outros alunos, né? Então, a gente está vendo todo um resultado muito positivo. E temos aqui na escola apenas menos de 2 meses. Então, imagine a longo prazo, os resultados serão muito mais positivos. Tudo tem um momento certo. Ficar sem o celular na escola não ameaça o desenvolvimento dos alunos que fazem parte de uma geração tecnológica. Pelo contrário, ajuda a criar um ambiente seguro de acesso à internet. Nessa escola, os alunos utilizam as tecnologias no ensino de história, por exemplo, com a supervisão dos professores. Aqui na Arena são feitas as aulas, independente das matérias. Hoje, por exemplo, nós estamos tendo uma aula de história aqui na Arena Gamer. Então, os professores reservam essa sala para alguma atividade especial que será necessário o uso da tecnologia. Sim, porque nós entendemos que a tecnologia hoje faz parte da vida, né? Não tem como tirar. Então, para que eles entendam como deve ser usada essa tecnologia a nosso favor, não atrapalhando as conexões com as pessoas, até o aprendizado em sala de aula. Então, essa sala reporta para isso, para que eles entendam de uma maneira prática de como deve ser usada a tecnologia. Então, nós temos aqui também uma aula sobre o universo digital, onde eles aprendem a importância da tecnologia no mercado de trabalho, porque hoje é fundamental. Nós somos a favor da tecnologia, desde que ela nos ajude nesse processo, não nos atrapalhe na questão educacional. A medida é vista de forma positiva pelos pais ou responsáveis dos alunos. Com certeza, porque isso
tira um pouco da atenção dos alunos, né? Tanto no momento de mexer no celular como pensamento. Se os alunos ficarem pensando que podem mexer e impedidos, né, é melhor não trazer realmente. Eu apoio, né, completamente, porque na verdade a gente já tem esse costume em casa durante a semana de não usar, né, até para ter mais concentração, porque tem tirado mesmo, né, o foco. E na escola eu acho que não tem necessidade, até porque a maioria das escolas hoje, eu acho que todas as escolas têm uma estrutura na questão de informática, né, acho que não tem, deveria ter, para dar essa assistência quando for necessário. Então eu acho completamente desnecessário o uso do celular dentro da escola, a não ser que seja uma exceção do filho da criança poder usar na hora da saída, se comunicar com os pais e tal, mas não para utilização em sala. Eu acho extremamente relevante. A gente sabe que, como pais, a gente não tem controle desse uso de celular, principalmente quando eles não estão conosco, mas acho que vem favorecer esse processo de aprendizagem. São muitas distrações, muitas coisas que eles ficam ali no celular e a gente sabe que compromete muito, né? E o tempo de uso eu acho que é o que mais impacta. Então, uma vez que na escola é proibida, a gente sabe que aquele tempo integralmente está sendo dedicado aos estudos, que é o que a gente quer que ele faça na escola, né? Para este psicólogo, essa iniciativa faz toda a diferença na qualidade do ensino. Na perspectiva da psicologia educacional, a restrição do uso do celular dentro da escola durante as atividades escolares, ela tem sido uma preocupação para as escolas em virtude, né, do impacto que tem sido causado aí, na sociedade de hoje em volta da temática da dependência digital, né? O que restringindo um pouco essa limitação, né, no caso do uso do celular, ele tem trazido uma promoção, né, da concentração, do desenvolvimento socioemocional das crianças, dos adolescentes, né, de maneira geral. O que isso traz até, inclusive, também um certo auxílio nesse processo de desenvolvimento também da saúde mental, porque na sociedade de hoje, por conta também do uso excessivo de telas, né, nós temos visto aí os adolescentes sofrendo constantemente de ansiedade, de depressão, né, que é um fator assim, que tem se tornado preocupante dado ao crescimento, né, exponencial dessas questões. Um outro fator também que é muito interessante, que somado à preocupação também à prática das instituições escolares, né, com os princípios e valores cristãos, tem buscado trazer para os estudantes uma preparação, inclusive, né, para um desafio no mundo digital lá fora, né, onde a gente vê que, inclusive, a realidade de muitas famílias hoje em dia tem sido chegar em casa, sentar numa mesa de jantar e cada um está conectado no seu celular, mas não estão mais conectados uns com os outros. Então, essa restrição aqui, ela busca estar valorizando muito disso, né? O contato face a face, a conversa face a face, né? A valorização do tempo também como algo que é realmente precioso. A questão também da assimilação do conteúdo também, né, durante a aprendizagem ali na sala de aula, que muitas das vezes, havendo essa liberação de forma mais aberta, né, o que muitos pais às vezes não entendem um pouco essa realidade, atrapalha muito a questão da concentração, né, a atenção das crianças no decorrer ali da assimilação do conteúdo, e isso impacta inclusive na realização de um Enem, de um concurso público futuramente, onde durante a preparação o estudante vai ficando nervoso, vai ficando ansioso. E, dadas as estatísticas, né, a maior taxa de reprovação, tanto no Enem como nos concursos, não é em decorrência da falta necessariamente do estudo, mas por conta da falta de gestão emocional durante esse preparo. E para maiores informações, acesse as redes sociais da TV Câmara, vai lá, curta, comente e compartilhe. E até o próximo programa.